Olá, seja muito bem-vindo a mais um Patas na Estrada. Sente aqui do meu lado, pegue uma carona que hoje a gente vai conversar sobre como foi ser LGBTQIA+, na época de 2006, 2010, quando eu cursei o curso de Medicina Veterinária. Quando eu cursei o curso de Medicina Veterinária, então, em Mato Grosso do Sul, eu achei bastante diferente essa questão. Por quê? Primeiramente que o estado, ele é um estado bastante preconceituoso. Isso daí não tem o que dizer. Quem é LGBT sabe como que é, tudo que já enfrentou, né? Como que eram os olhares, os comentários. Então isso é indiscutível, né? Claro que não são todas as pessoas, mas muitas sim. Então, quando eu comecei a cursar o curso de Medicina Veterinária, a primeira coisa que eu percebi foram os olhares diferentes das pessoas sobre mim. Por quê? Parece, né, que lá no Mato Grosso do Sul existia até um uniforme para você cursar o curso de Medicina Veterinária. Todos os meninos iam de camisa ou camiseta polo, calça jeans super apertada, grande parte de uma marca específica e bota. As meninas iam como? As mulheres, né? Então também iam de camiseta polo ou camisa, calça jeans e bota de couro de tamanhos variados, né? Com salto, sem salto, e daí, mas a maioria era sem salto. E esse era o uniforme do dia a dia. Eu ia como? Eu ia de calça jeans rasgada, camiseta, às vezes eu usava tênis, às vezes eu usava coturno de militar. Então eu era bem diferente, né? O meu modo de ser e de me vestir dos demais. Então nada era compatível. Então eu sei que eu era um peixe fora d'água, ou melhor falando, um peixe inserido em um aquário totalmente diferente, né? E como que foi isso? A princípio, eu achei que ia ser normal, né? Então você não precisa estar vestido ou ser como todo mundo, né? Para que as pessoas te aceitem, conversem com você, te respeitem. Mas quando eu entrei no curso, eu vi que as pessoas me olhavam muito diferente, principalmente do jeito que eu me vestia, que eu não estava a caráter, né? No mesmo modo que eles. Eu tinha preferências totalmente diferentes. E, para ser bem sincero, eu percebia que na minha frente ninguém falava absolutamente nada. Mas a gente sabe que pelas costas sempre tinha os comentários. Por quê? Porque às vezes eu passava e ouvia, né? Ou às vezes quando eu estava fazendo algo, principalmente procedimentos das aulas práticas, né? E eu olhava para o lado, assim, para cuidar, ou até mesmo às vezes para ver se como que o colega estava fazendo, né? Para ver se eu estava fazendo certo. Eu via que estavam me reparando, né? E comentando sobre mim. Então isso daí era bem comum de acontecer, né? No início, eu não entendi o porquê. Eu ainda não tinha caído a ficha, né? Dessa situação específica. Mas depois, né? Eu comecei a perceber que as pessoas tinham muita curiosidade sobre a minha vida. Então fuçavam na minha rede social, que na época era o Orkut, né? Procuravam saber quem que eu conhecia, quem eram os meus amigos, né? Fora da universidade. E daí eu comecei a fazer algumas amizades. Eu tive a grande maioria, na verdade, quase todos os meus amigos da universidade eram amigas, eram mulheres. Por quê? Porque era bastante difícil conversar com os meninos lá do curso de Medicina Veterinária. Os assuntos não me interessavam, né? E eu acho que os meus também não interessavam a eles. E, sobretudo, que eu tinha essa visão mesmo do preconceito que depois eu fui percebendo ao longo do tempo. E eu fui percebendo por quê? Porque um certo dia estava eu, né? Bem pleno, bem bonito lá, estudando. E eu lembro que eu entrei na sala de aula e tinha um grupo de meninos conversando com um professor. Que eles estavam conversando, e na hora que eu entrei, todo mundo olhou pra mim e cochichou, e eu continuei andando, fui pro meu lugar, e eu não sabia o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, tinha uma colega que ela estava perto ali desses meninos, né? E ela chegou perto deles, e ela também é LGBT. E quando ela chegou perto deles, eles falaram assim: e aí, diz pra gente, o Paulo é ou não é gay?
exatamente nessas palavras, ou foi desse jeito que essa minha amiga me passou, essa minha colega. E daí ela falou assim, ué, você tá com dúvida, vai lá e pergunta pra ele tá lá sentado. E aí todo mundo ficou quieto e ninguém falou nada. Depois disso, né, ela me contou o que tinha acontecido. E eu falei assim, nossa, será que eles estão tão curiosos assim da minha vida, saber o que eu faço, com quem eu me relaciono? Será que vai fazer tanta diferença pra eles? Nesse período, eu conheci um menino lá da faculdade que fazia um outro curso e a gente se encontrava no final da aula. Então, na verdade, a minha aula era diurno, né, integral, e a dele era noturno. Então eu ficava esperando, ele chegava um pouquinho mais cedo, eu ficava até um pouquinho mais tarde na universidade. A gente marcava de se encontrar lá na universidade mesmo e a gente ficava, né? E a gente sempre ficava em algum lugar que fosse mais isolado, reservado, né? Até para não gerar muito tumulto. E eu lembro que nós estávamos numa área de convivência que tinha na universidade, que era bem mais afastada de todos os outros locais. E daí a gente estava lá, de mãos dadas, e de repente esse professor especificamente que tinha feito essa pergunta passou naquela convivência, que não tinha ninguém, só nós dois, então não tinha como ele não me ver, né? E no mesmo momento ele arregalou os olhos, ficou super sem graça, ele não sabia o que fazer. E engraçado que esse professor, você pode falar, às vezes é um professor mais velho. Não, ele devia ter mais ou menos uns 34, 35 anos, com certeza não era mais do que isso. E ele ficou bem assustado assim com aquilo que ele viu. E eu cumprimentei ele, falei, oi professor, tudo bem? Fui bem na prova? Eu lembro que eu tinha feito uma prova naquele dia, né? Que era uma prova dele, e daí eu perguntei isso. E daí ele fechou a cara assim e saiu. E um fato bem engraçado, que agora é fofoca. Vou fazer uma fofoca. Você, assim como eu, gosta de uma fofoca? Gosta? Então eu vou contar. Esse mesmo professor, hoje em dia, também é casado com um homem. Irônico, não? Mas enfim, isso aconteceu muito tempo depois, eu já era formado, acho que eu já estava terminando o doutorado, e daí eu fiquei sabendo dessa situação específica pelas redes sociais. Então, gente, foi sempre desse jeito. Quando eu ia fazer aula prática, eu lembro que, principalmente as disciplinas de grandes animais, eu lembro que surgia sempre um grupinho ali desses meninos chucros e ficavam ali do meu lado vendo se eu ia fazer, se eu ia saber fazer, se eu ia dar conta. Se o professor falasse, olha, tem que ir lá prender aquele animal no mangueiro. E eu, de uma forma geral, eu me dispunha a fazer, né, o que tinha que ser feito na aula prática. E daí eles ficavam só olhando para ver se ia fazer certo, né, se eu ia conseguir prender o animal, se não ia. Na aula de cirurgia tinha um professor muito bacana, que como era só um animal para a turma prática inteira, ele que acabava escolhendo quem fazia, né? E grande parte das vezes ele me escolhia. Eu acho hoje em dia, sinceramente, que era uma maneira de ele conseguir me colocar naquele local, né? Me inserir naquele local, e os outros ficavam muito frustrados com isso, né? Principalmente aqueles que queriam seguir a área de grandes animais. Mas era muito legal essa atitude desse professor específico. Então, pessoal, a mesma coisa era na época de estágio. Então, nas áreas de grandes animais, era extremamente difícil se inserir, porque sempre tinham olhares, sempre tinham comentários, principalmente depois que surgiram as redes sociais maiores, né, de mais fácil acesso, como Facebook, YouTube. Então, era bem comum ficarem investigando, assim, sabe? Deixa eu ver como que é, deixa eu ver, sabe, né? Esse tipo de coisa. Mas, enfim, hoje em dia, para quem vai ingressar, eu acho que está bem diferente. Inclusive lá no estado de Mato Grosso do Sul, né? Eu não moro mais lá, eu só morei lá no período que eu estava estudando. Não moro mais, então. Mas eu tenho contato com algumas pessoas, né? E eu vejo que hoje em dia é bastante diferente. Na universidade que eu dou aula, eu vejo que isso daqui é muito diferente. Então eu tenho vários alunos que são LGBT, que vivem bem, convivem em plena harmonia com os colegas. Claro que sempre vai ter aquele, né, diferentão que continua com pensamentos preconceituosos, né? Mas no contexto geral, isso daí mudou bastante, o que é muito bom, né? E eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais.
Então eu vejo muito respeito entre os colegas, né? Não vejo divisão por gênero, por opção sexual, sexualidade, enfim. É algo bem mais evoluído do que era na minha época. Então, aproveite você que é LGBTQIA+, que deseja fazer curso de medicina veterinária. Como vocês já estão acostumados, né? Sempre vão ter olhares, sempre vão ter comentários, mas hoje em dia está muito melhor, né? Eu acho que vocês vão ser muito felizes nesse curso, na área que vocês quiserem. Seja na área de animais de produção, de inspeção de alimentos, nas áreas médicas, façam sucesso, que afinal é isso que a gente sabe fazer, né? Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui em companhia, por mais esse trecho de viagem aqui no Patas na Estrada. Conversamos. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, para que nós possamos ter novos encontros com várias conversas. Até mais!